O que eu tenho para apresentar aqui é tão sério, mas tão sério, que eu mesmo fiquei em estado de choque quando eu estava pesquisando só a questão do vício em apostas e me deparei com um esquema internacional relacionado à Cazé TV que suga jovens para a multiplicação de capital para investidores internacionais. E os jovens e a Copa do Mundo é só um instrumento, uma pequena vitrine para isso. Fica atento nesse vídeo que eu vou provar e vou mostrar para você essa estrutura. E como novamente a gente aprende aqui como temos que nos defender dessas máquinas sugadoras de vida por lucros, sugadoras de mente. Me acompanha, porque pode parecer loucura isso aqui, mas é muito sério. A máquina de apostas. Anatomia do sequestro da atenção. A Cazé TV e a Live Mode desenharam uma engrenagem global de mídia, capital e vício. O que eu quero dizer com vocês? A ilusão, o canal do Casimiro. Parece, né, uma mídia informal, democrática, jovens, carismáticos, geração Z. É essa a aparência. O que a gente tem é só o topo do funil do capital. É o dinheiro por detrás, o grupo Live Mode manipulando cirurgicamente para atrair a massa e fazer ganhos livre de impostos e livre da legislação. Vamos entender isso para não parecer loucura? A construção da máquina. Se você pegar em 2007, 2016, os sócios da empresa fundam o Esporte Interativo, que depois é vendido para o grupo Tanner. Mas ali eles já começam a entender como que funciona a estrutura do esporte e a questão da transmissão a custos menores, já que as estruturas dominantes na época, principalmente a Rede Globo, tinham estruturas muito pesadas e muito custosas em relação ao que eles conseguiam fazer. Eles vendem para a Turner os direitos e a forma de trabalho da Esporte Interativo, que nós temos até hoje, né, o grupo TNT explorando essa parte do negócio que foi vendida. Mas os sócios chegam a viajar para o Vale do Silício para entender toda essa estrutura de uso, transmissão e domínio online. Em 2017, eles fundam a Live Mode e, ao mesmo tempo, vem a lei do mandante, que quebra as estruturas dominadas antes pela Rede Globo de controle das transmissões no Brasil. E, além disso, a Twitch, do grupo Amazon, hoje, também começa a se fortalecer com as transmissões ao vivo, utilizando a estrutura de React, de comentários para a população, e isso vai ganhando popularidade. Então, tudo isso começa a acontecer ali entre 2017 e 2021. Lembra que a gente tem a pandemia acelerando esse processo, né, a partir de 2021. Aí, em 2022, a escala aumenta. A Globo não abraça os valores pedidos para transmissão da internet, porque ela não conseguia capitalizar. E o que a Live Mode faz? Compra por 3 milhões apenas. É muito barato, 3 milhões de dólares nesse mercado, as transmissões pela internet. E consegue vender parte, né, até 2024 para o grupo XP no Brasil e o grupo norte-americano General Atlantic, que compram parte da Live Mode, mais do que 20%, investindo esse capital, 440 milhões de reais, para ajudar a tomar conta do grupo e estruturar para essa compra de direitos fragmentados e o uso de uma transmissão não estruturada. E nós temos isso você pode ver na transmissão da Cazé, onde eles têm poucos repórteres no local e uma estrutura no local dos eventos, mas uma estrutura central, porque isso reduz o custo. E é o que eles fazem na transmissão da forma hoje.
além de conseguir mais investidores, como o próprio Cristiano Ronaldo e a montagem da Live Mode TV na Europa, né, a partir das Ilhas Canárias, na Espanha, para menor pagamento de imposto. Isso a gente vai ficar mais claro aqui. Ó. O ativo principal, o que eles têm? 3,7 bilhões de visualizações no YouTube. Em 2025, esses dados, né, 35 milhões de inscritos, 104 partidas transmitidas, né, na Copa de 2026 é o que. Então o futebol é apenas a isca, tá? Então é onde que eu consigo a atenção, aonde que eu consigo a vitrine. Só que a estrutura financeira não é o que a gente vê, é só a vitrine. O Cazé é um pedacinho da vitrine. Vocês vão entender o que está por detrás. O Cazé nem tem mais o direito da Cazé. A Cazé TV foi vendida para a Hold. O Casimiro é um sócio minoritário. A imagem da Cazé TV já pertence à Hold. Né? O criador foi assimilado dentro de uma máquina muito maior, de um controle muito maior. O motor. Você tem a isca. Eu atraio jovens através de um apresentador, de alguma programação, de uma linguagem. Eu faço a conversão através da monetização imediata via casa de apostas e propaganda, venda de publicidade. O lastro. Eu tenho receitas de mídia que ancoram esses recebíveis, então eles têm parte da Liga Forte União, onde eles anteciparam receitas para os clubes e por 50 anos. E eles têm então receitas dos clubes de futebol da Liga Forte União que eles têm que receber de volta. Então os acordos feitos com os clubes sobre faturamento dos clubes já garantem nos próximos 50 anos esses acordos. Existe a venda dessa estrutura no exterior através de fundos. Então nós temos o Grupo XP, o Grupo General Atlântico, que são investidores, mas que também auxiliam nessa capitalização no exterior através desses paraísos fiscais, inclusive a atração do próprio Cristiano Ronaldo dentro dessa estrutura. E a expansão, né, do capital institucional financia a compra de mais direitos esportivos baratos, fragmentados dentro dessa estrutura como um todo. A arquitetura offshore, nós temos a Ilhas Canárias, o braço europeu, onde se paga menos imposto de renda, né? Redução de 90% da base tributável, né? E isenção do IVA ali. Nós temos onde a holding fica, que é na Ilhas Caimã, né? Onde está a sede da Live Mode, que é um paraíso fiscal. E o Brasil é a vitrine. E mesmo na vitrine se monta uma estrutura de captação de audiência, mas contornando os impostos locais e a contratação local. Então perceba que isso aqui é uma estrutura de capital e de financiamento de valores sem a necessidade de pagar impostos, apenas tirando o dinheiro, né? Da onde se estabelece as vitrines. Né? Vamos entender isso melhor. No Brasil, a TV aberta, o que tem isso? Ela só pode ter 30% de capital estrangeiro. A Live Mode não tem limite para investimento de capital estrangeiro, inclusive hoje tem mais do que os 30%. O teto máximo de publicidade é 25% dentro da transmissão na TV nacional. Não existe esse teto na Live Mode, porque ela faz uma transmissão com anúncio incluído. Então ela consegue faturar mais em termos de publicidade. Segundo, a concessão é pública. O governo, de uma certa forma, é que cede o direito de transmissão. O ambiente da Live Mode é completamente digital, completamente desregulado. Não há a regulamentação da forma como existe nas transmissões de rádio e TV. Segundo, a TV aberta ela paga os custos de direito mais caro do que a Live Mode paga pela transmissão de internet, justificando por não ter estrutura, pagando menos. Mas o que faz ela ter custos muito menores também na contratação de direitos. Ou seja, é uma inovação
que ela não é tecnológica, eles não estão trazendo novidades, eles estão usando um mercado que é todo regulado e taxado, e estão indo, são novos num mercado que não tem essas estruturas. E eles vão então mercantilizando e vão financiando este mercado, né, através de capital estrangeiro, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum tipo de controle, o que vai gerar esse problema das apostas que a gente viu durante a Copa do Mundo. O sequestro da química cerebral, e aqui tem a ver com as apostas, a armadilha dopaminérgica. A linguagem lúdica, as brincadeiras, os comentários, isso é proposital, é para atrair o jovem. Nós somos legal, legal é aqui. Mas isso é atração para dizer, olha, galera, vamos seguir o que a gente fala aqui. Os outros estão do jeito que era, tá tudo fora de moda. E aí você entra, ó, tem QR Code na tela para apostar, Bet Nacional, Bet 365, KTO, várias casas de aposta, pagando por publicidade numa empresa que tem sede no exterior, percebe? E pegando dinheiro da onde? Pegando dinheiro dos jovens aqui, do público que acha que aqui é legal. E aí você usa narradores que são ídolos, Galvão Bueno, o próprio Cazé comentando, que incentivam ativamente esse tipo de aposta. E a fronteira, então, entre entretenimento esportivo e o esporte por si, que seria uma atividade nobre, passa a ser parte da vitrine para sugar os jovens a favor da multiplicação do capital lá no exterior. Entendam isso, sugar os jovens. Por isso que a imagem dos humanos, né, no filme Matrix, presos dentro de cápsulas que sugam a sua energia vital para alimentar as máquinas, é muito essa situação. Então, o choque institucional. O que é? A instituição tenta se defender de uma forma até pouco tosca, né? A Senacom, o Ministério da Justiça, abre investigação pelo excesso de apostas. O CONAR tenta fazer a determinação via liminar, ordenando a suspensão das. Mas a estrutura é muito mais pesada, é muito maior. Mesmo que eles tirem os comentaristas sugerindo apostas, a coisa é muito mais grave. Muito mais grave. Porque a estrutura montada para sugar a atenção do jovem e colocar ele dentro disso é muito maior. Então o que nós temos aqui? Uma síntese. A máquina conquistadora. O esporte não é o fim, né? O fim da máquina, o que ela está estruturada, é para fazer extração de valor para os fundos de capitais em Caimã. A dopamina barata, as apostas e as próprias publicidades. A gente não precisa falar das apostas, a publicidade comum também. A ideia é trocar essa paixão por dinheiro levado para fora do Brasil. Senhores da prisão é o capital global, são esses investidores internacionais que têm condição de colocar esse seu investimento nessas empresas em paraísos fiscais e ganhar através disso sem pagar impostos, sugando jovens no Brasil. E a necrose da atenção, aonde que está o lixo, aonde que se apodrece nessa história, da onde está sendo a prisão de jovens na sua pobre condição financeira, fazendo suas apostas, ou sendo levados, né, a consumir, ou de uma forma da publicidade antiga, os produtos que financiam essa estrutura que é apresentada na tela. Então, a ideia de consciência livre é entender esses mecanismos e não se deixar agarrar por eles. Não se deixar, e o que eu quero deixar alertado ao jovem. A parte do capital, o capital é expert, que eles chamam de fetiche da mercadoria, é a ideia, deixa eu te explicar isso, é dourar a barra da prisão. E você se encanta pela cor do ouro da barra da prisão que te prende. Defender a Cazé TV é se encantar pela barra de ouro
da prisão, da jaula que te prende. Consciência livre é perceber que estão dourando a barra da prisão e que a maioria vai se encantar pelo ouro da barra da prisão. O que nos é vendido como democratização e futuro, na verdade, é uma arquitetura profunda de extração de capital, da atenção e tornando a juventude mais estúpida, imbecil, viciada, e se usa um modismo por uma baixa qualidade, né? Sinal atrasado, se valoriza locutores que se colocam como jovens e não são, inclusive, estagiários de outros canais que se tornam locutores. Inclusive, o próprio Cazé era estagiário, não se formou em jornalismo na faculdade. Então, assim, toda a situação bem delicada, bem complicada. Repasse esse vídeo para outras pessoas para entender esse mecanismo de prisão. Nós estamos aqui, e é o que a gente faz no processo terapêutico, é o que a gente faz no acompanhamento dos alunos, é o que a gente faz no acompanhamento das pessoas em processos de vício, é o acompanhamento que a gente faz nas pessoas que precisam se dedicar a uma carreira, a um estudo, de uma forma superior, a atletas que a gente acompanha para superar marcas, mas eles precisam liberar a mente. E aqui eu estou mostrando uma estrutura muito bem elaborada de prisão da mente para o capital, para pessoas lucrarem. Se você quer libertar a sua mente, comece a estudar mais, a se estudar mais, a se entender melhor para poder entender o mundo melhor e não entrar nessas armadilhas. A gente está aqui para isso. Repasse esse vídeo para outras pessoas que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida delas. Um abraço. Até mais.